hoje é um dia muito especial. Iniciaremos o programa Volta ao Novo em parceria com o Instituto Ayrton Senna. É com muito orgulho, com muita satisfação que nós estamos aqui nessa nossa primeira parceria com o terceiro setor e começaremos o programa de apoio, de orientação e de cuidado com a saúde mental dos nossos profissionais da educação. Teremos vários encontros, teremos momentos na prática, momentos de autocuidado, sempre para fortalecer, para incentivar e para promover a educação básica no nosso município. Boa tarde, meninas. Para dar início ao nosso momento, né, de troca, de experiência, eu trouxe uma mensagem de um livro que creio que todos vocês conheçam, se não de ter lido, mas de ter tido contato com uma frase, com uma citação. É O Pequeno Príncipe. Eu espero que vocês reflitam sobre. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia! Bom dia, respondeu com gentileza o pequeno príncipe, que se voltou, mas não viu nada. Eu estou aqui, debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o pequeno príncipe. Tu és bem bonita. Sou uma raposa. Vem brincar comigo, propôs o pequeno príncipe. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o pequeno príncipe. Mas, após refletir, acrescentou. O que quer dizer cativar? Tu não és daqui. Que procuras? Procuro os homens, disse o pequeno príncipe. Que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É complicado. Criam galinhas também. É a única coisa interessante que fazem. Tu procuras galinhas? Não, disse o pequeno príncipe. Eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquisita, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Claro, disse a raposa. Tu não és para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não faço a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo e eu serei para ti única no mundo. Vamos refletir sobre o cativar? O quanto nós precisamos fazer sentido na vida dos nossos alunos. O quanto somos importantes nesse processo formativo, e não só nesse processo formativo conceitual, pedagógico, mas no processo formativo da vida dos nossos alunos. Nós deixamos marcas, direto ou indiretamente, ao conviver, nós criamos trocas. Seria inconcebível que um professor, ainda que remotamente, não conheça o rosto do seu aluno, que não tenha tido a curiosidade, o cuidado de descobrir quem é a criança por trás daquele número de celular. Ou, no pior dos casos, quando não há um número de celular, né? Porque a gente lida com muitas famílias que não têm esse acesso. É inconcebível que a gente ainda tenha famílias que não conheçam o nome do professor. Eu vivo muito isso, de me ligarem na escola e perguntando sobre... me coloca no grupo, né, nessa época de pandemia. Mas quem é a professora do seu aluno? Não sei. Mas que série que seu aluno está? O seu filho está? Não sei. Então, realmente, é muito complicado que ainda vivamos esse tipo de situação.
Até mesmo porque nós não podemos deixar de nos preocupar com os alunos que não participaram, que não eram participativos, porque todo aluno, todo número de celular, todo número na listagem, ele não é apenas um número, ele é uma vida muitas vezes vulnerável, uma vida que precisa de uma atenção além da atenção pedagógica, além do trabalho conteudista, ele precisa de uma atenção e precisa ser visto como um ser humano. A escola, independente de lugar remoto ou a forma convencional como conhecemos, ela é um lugar de integralidade, é um local onde a criança ela vai se desenvolver por excelência. Nosso aluno, ele tem e deve, pode e precisa ser desenvolvido como um todo. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso está escrito lá na LDB, isso está escrito hoje na BNCC, vem trazido de uma forma mais clara, né, mais explicada, e também no currículo paulista, que é o currículo do nosso estado. Então, passou da hora da gente olhar o nosso aluno com este cuidado de além do conteúdo, além de ser do conteudismo. Antes da gente dar início propriamente no conteúdo do Instituto Ayrton Senna, eu gostaria de deixar uma reflexão para que vocês fizessem quando estivessem reunidas em HTPC ou mesmo no momento sozinhas, que vocês procurassem não nos livros, mas dentro de vocês, o que significa resiliência para você? Eu trouxe alguns conceitos que eu encontrei na fala de algumas pessoas com quem eu conversei. Resiliência é ser flexível, é a capacidade de viver situações de sofrimento e de dor sem se desestabilizar. Resiliência é reconstrução do eu e do outro. Resiliência é uma capacidade de readaptação, que a gente vai ter que ter muito daqui para frente, né? Essa capacidade de se reinventar. Já faz um tempo que a gente está tendo que ter essa capacidade de reinvenção. A resiliência, ela, para mim, ela é como uma moita de bambu. Não sei se vocês já devem ter escutado isso, que uma moita de bambu, quando ela é colocada sobre forte pressão, numa tempestade, num vendaval, ela enverga, ela vai até o chão, ela enverga, mas não quebra. Porque ela tem suas raízes fortes e porque também, creio eu, que elas estão juntas. E juntos a gente pode muito mais, juntos a gente pode desenvolver essa resiliência, desenvolver essa necessidade de esses momentos que temos passados e vamos passar ainda mais, tão dolorosos, tão complexos, tão diferentes daquilo que a gente já conheceu. Juntas a gente com certeza vai mais além. Juntos a gente enverga, mas não quebra. Para começar, eu vou deixar aqui na tela as competências socioemocionais, assim como elas são colocadas pelo Instituto Ayrton Senna, a definição do Instituto Ayrton Senna. Competências socioemocionais são capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo e com os outros, estabelecer objetivos, tomar decisões e enfrentar situações adversas ou novas. Resiliência emocional está relacionada à capacidade de alguém lidar com as próprias emoções, demonstrando equilíbrio e controle sobre suas reações emocionais, como por exemplo raiva, insegurança, ansiedade, sem apresentar mudanças bruscas. A resiliência emocional ela está diretamente ligada a como lidamos com o que acontece ao nosso redor. Quando a gente se coloca equilibradamente perante uma reação, né?
Isso acontece sempre? Não. Isso acontece a todo tempo? Não. Não é algo linear, não é algo que aconteça todas as vezes, até porque somos seres humanos. E com certeza vai ter uma hora que a gente vai ficar triste, vai ter uma hora que uma situação vai nos tirar do sério, vai ter uma hora que nós vamos estar desanimados. E isso é normal. É normal sentir tristeza, é normal sentir ansiedade, é normal ficar estressado. Não é normal que isso aconteça todos os dias. É normal a melancolia, a tristeza, faz parte, gente, faz parte, não é nem da nossa profissão, faz parte de nós enquanto seres humanos, faz parte. Precisamos ressignificar, ou pelo menos tentar ressignificar. Esses dias, conversando com uma amiga, ela estava muito triste por conta do pai, que faleceu, creio que o ano passado, se não estou muito enganada, e ela até me mostrou uma foto dele, abraçado com ela, e ela estava bem abalada, ela chorou um pouco, tudo. Daí nós conversamos e com o papo, ela melhorou. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o luto, ele é um bom exemplo de como a resiliência emocional ela pode ser desenvolvida. Grande parte das pessoas elas sofrem em demasia a perda de uma pessoa querida, de um ente querido, um amigo. E faz parte sofrer, chorar, se revoltar. No entanto, com o tempo ela ressignifica aquilo e aquilo é transformado em saudade. E aí você lembra dos momentos bons, procura as fotos, porque você conseguiu ressignificar aquela dor, aquele sentimento. E então, mas de vez em quando você ainda vai lembrar. Quando você lembrar, às vezes você vai se sentir enlutado de novo. Só que você consegue sair disso porque você consegue ressignificar isso. A grande parte das pessoas consegue. Então eu queria usar essa experiência que eu tive esses dias da questão do luto e perguntar para vocês quanto de luto estamos revivendo, né, nessa volta. Quantas amigas perdemos? Quantas das nossas amigas perderam amigos, perderam entes queridos, perderam parentes, conhecidos, vizinhos? Quantas das nossas crianças perderam alguém? Até que ponto nós estamos preparados? Quanto de luto e de dor os nossos alunos trarão com eles? Vocês percebem o quanto será importante a gente perceber o outro como um ser humano, a gente entender o aluno como um ser integral? Até que ponto uma criança consegue lidar com perdas? Então, o quanto será importante a nossa atenção para que, se necessário, a gente fazer uma intervenção, passar para a coordenadora, para a diretora, para a secretaria, que uma criança precisa de ajuda. O quanto uma criança que está gritando socorro emocionalmente tem capacidade de aprender o conteúdo. Então, fica aí uma reflexão. Pessoas com maior nível dessa competência confiam mais em suas capacidades para desenvolver tarefas e regular suas emoções. Já aquelas com níveis mais baixos tendem a ser emocionalmente mais instáveis, afetando-se facilmente pelas situações cotidianas. Pode ser difícil para elas voltarem a um estado emocional de tranquilidade, uma vez que tendem a ser mais irritadiças, ansiosas e impulsivas. E mais uma vez podemos reafirmar, podemos entender que a resiliência emocional, ela se trata de você conseguir passar por adversidades
das mais variadas possíveis, sem que elas desestruturem o nosso eu. Eu não acredito que nenhuma de nós, ao passar no concurso ou a ser convidada para assumir um cargo, tenha passado pela nossa cabeça em nenhum momento que essa profissão ela não nos colocaria nesse ambiente, nesse lugar de adversidade, de imprevisto, de problemas corriqueiros, de necessidade de equilíbrio. Faz parte tudo isso, mas faz parte, e se não faz, deve fazer parte a gente saber lidar com isso, a gente saber lidar com a nossa irritabilidade, o nosso descontentamento. Faz parte a gente saber lidar com aquilo que nos contraria e transformar isso, ressignificar em prol da boa convivência, em prol do bom andamento da escola, mas acima de tudo em prol dos alunos. Ainda que tenhamos inúmeras dificuldades, o nosso objetivo final, aquele pelo qual a gente está aqui hoje, é o nosso aluno. Indivíduos que desenvolvem resiliência emocional conseguem lidar com situações adversas com tranquilidade e positividade. Quando confiam em si mesmos e são capazes de gerenciar suas emoções, são menos propensos a se desestabilizarem frente à opinião dos outros, críticas, situações desafiadoras ou aquelas que não estão sob o seu controle. Isso é um ponto a ser considerado. Quando queremos um bom desenvolvimento da questão da resiliência, quando a gente quer desenvolver a resiliência, a primeira coisa que a gente precisa ter clareza, que a gente precisa compreender, é que nós não temos controle sobre o outro. Nós não temos controle sobre o pensamento do outro, sobre o agir do outro, nós não temos controle sobre a fala do outro. E ainda que precisemos cumprir e implementar práticas e afazeres escolares, temos de ter a clareza que nós deixamos marcas e carregamos marcas. No entanto, a gente só pode levar do outro aquilo que for acrescentar na nossa vida. A fala do outro, o agir do outro, o que ele pensa sobre as coisas da sua prática, a não ser que ele venha em forma de uma crítica construtiva, a não ser que alguém sente com você e queira te ensinar algo, e aí a gente tem que estar aberto para aprender, né? Aprender algo de forma diferente, porque é assim que as crianças aprendem, é assim que a gente aprende. Ou seja, uma criança, às vezes ela não aprende de determinada forma, ela não entende algo, se você colocar de uma forma, se você colocar de outra, ela aprende. Nós somos assim também. Então, realmente, o que o outro faz, fala, age, não pode nos afetar. No entanto, nós convivemos, né? Nós somos uma sociedade, vivemos em grupo e é muito bacana que a gente sabe escutar a opinião do outro no que diz respeito a nos ajudar, né? Às vezes abrir a cabeça e ver que às vezes a fala dele ali te dá um estalo para aquilo que você ainda não havia compreendido totalmente. Como que a resiliência emocional ela se apresenta no fazer docente? Essa macrocompetência ela pode se expressar principalmente na capacidade do professor em regular as próprias emoções diante das demandas profissionais. O quanto nos foi cobrado isso? Não cobrado no sentido da diretora, da coordenadora, da secretaria, mas o quanto nos foi cobrado diante da nossa situação nesses últimos 16 meses, que nós soubéssemos lidar com tantas novas demandas. O quanto nos foi necessário aprender coisas novas, mas o quanto também nossos professores, como eu posso explicar, nós tivemos aulas maravilhosas, né? Professores que, nossa, se redescobriram, se descobriram,
reacender a paixão pelo ensinar através das aulas remotas. Conseguiram achar um monte de conteúdo que relacionava com aquele conteúdo e fizeram aulas extraordinárias. Eu posso relacionar isso à questão que na sala de aula a gente tem que lidar com muitas demandas. A gente tem que lidar com a gestão do tempo, com a gestão da indisciplina, com a gestão da questão dos documentos e tudo mais que a gente tem que preencher, além do ensinar, além de transmitir conteúdo, além de sentir o aluno, além de perceber o aluno, ou seja, as demandas são muitas. No entanto, ao nos vermos em aula remota, nós também deixamos de lidar com essa questão. Não tínhamos mais que gerir nosso tempo, pelo menos não ali, tudo ao mesmo tempo. Não tínhamos mais que gerir a disciplina, que é algo real, é algo que sempre teve, tem, provavelmente sempre teremos, possivelmente teremos ainda mais agora nos próximos anos, ou não, mas é tudo uma incógnita, né? No entanto, a questão da gente não saber como que essas crianças que desacostumaram a ter aulas da forma convencional vão se portar. Então, o professor na aula remota, ele teve tempo, ele teve muito mais tempo. Então, quando fala que a resiliência emocional ela se apresenta, a gente conseguir regular as emoções diante das demandas profissionais, a gente, no início, sofreu por não conseguir dar conta da demanda da aula remota, né? Da internet, da questão da internet. No entanto, eu acho que a gente agora vai também sofrer um pouco a questão da readaptação à aula presencial, que vai vir de outra forma. Ela se coloca dessa forma para a gente, é aí que eu acredito que nos é cobrado mesmo a resiliência, mas se a gente conseguir se antever ao que vai acontecer, criar, como eu posso falar, criar mecanismos para que a gente possa, já diante de uma situação, agir, eu acho que vai ser menos estressante e menos frustrante. Interação com os estudantes e comunidade escolar como um todo, de modo a gerar desgastes desnecessários, a não gerar desgastes desnecessários a si mesmo e aos outros. É o que eu estava falando. Entra também naquilo que eu estava falando. Se a gente conseguir se criar mecanismo para lidar com as situações, acredito que a gente vai conseguir passar por elas mais facilmente. Aí vocês podem me perguntar, que mecanismos são esses, Lília? E aí eu vou te responder, não sei. Eu acho que cada um vai ter que encontrar dentro de si, dentro da sua equipe, dentro do seu grupo, formas de antever algumas situações para que a gente não sofra tanto, não fique tão sujeito a essas adversidades. Se elas se repetem sempre, a gente pode estar conseguindo criar esses mecanismos dentro da gente, dentro da nossa rotina. Voltando, quais são as 3 competências, né? Dentro de toda essa fala, eu falei das 3. Quais são as competências relacionadas à resiliência emocional? A macrocompetência e resiliência emocional ela se divide, como eu falei lá na frente, em 3 competências: tolerância ao estresse, tolerância à frustração e autoconfiança, ligadas a comportamentos que podem favorecer melhor adaptação ao ambiente. Eu vou falar sobre mim um pouco, né? Listando aí essas 3 competências, eu vou começar pela última, pela autoconfiança. Como ser autoconfiante? Eu acho que é parte do princípio da preparação mesmo. Eu tenho sofrido muito para gravar isso, porque é muito difícil, a gente cria uma expectativa
sobre o que o outro vai, né? Como o outro vai agir, como o outro vai pensar em relação a nós. Eu acabei de falar há pouco que a resiliência emocional, uma das premissas é você realmente não se ter a clareza que você não pode se preocupar com o outro, mas é muito difícil, né? Então, uma coisa que o material fala e que eu percebi é que se você se preparar, se você ler bastante, se você tentar se cercar, né, de conhecimento, você na hora de falar, você vai ter mais confiança para responder. É como você preparar uma aula pro 4º ano, né? Não sou professora de fundamental nem nada, não colocar para a escola. Você prepara uma aula sobre o dia da água e você pega um desenho para pintar e vai lá e fala, dia da água, 22 de março, muito importante, a gente não pode desperdiçar, a gente não pode isso, a gente não pode aquilo. No entanto, as nossas crianças hoje, eles têm informações que nós às vezes não temos. A internet, eles vivem no celular. Provavelmente eles já viram alguma coisa sobre aquilo, algum vídeo, alguma novelinha, e aí eles te fazem uma pergunta. E aí você fica totalmente, você está despreparado. E aí quem assiste uma aula, vamos dizer que a gente estivesse fazendo magistério, estivéssemos assistindo essa aula dessa professora, a gente ia falar assim, essa professora ela não é segura, ela não sabe dar aula. E não é verdade. A autoconfiança, ela se mostra aos olhos dos outros quando você está melhor preparada para responder aquilo que lhe perguntam, quando você sabe um pouquinho mais falar. Totalmente preparada a gente nunca vai estar. A gente tem que ler sempre e no caso da nossa profissão, no que diz respeito à sala de aula, a gente tem sim que estar sempre em constante formação. A gente tem que estar sempre buscando saber um pouquinho mais, porque há estudos, né? A educação, ela é uma ciência que há muitas e muitas pessoas estudando como se dá a aprendizagem. Então todos os dias temos novas colocações, novos artigos que saem. Então a gente precisa sim estar lendo e estar sempre um pouquinho mais preparado para a gente se sentir seguro. Então acho que o que eu poderia falar em relação à autoconfiança é isso que eu queria deixar para vocês estarem refletindo um pouco. O quanto de autoconfiança a gente tem desenvolvido em nós, o quanto de autoconfiança a gente tem demonstrado para o nosso aluno, né? O quanto ele acha que a gente está disposto, e a gente foi lá para dar aula para ele com amor, né? O Instituto Ayrton Senna, a autoconfiança refere-se a acreditar em si mesmo e seguir adiante, mesmo quando as coisas parecem difíceis ou não indo tão bem. Quando nos valorizamos e nos sentimos realizados, somos capazes de pensar de forma mais realista frente aos nossos desafios. Assim, acabamos por ajudar a fazer as coisas acontecerem. Eu confesso que pouco antes de começar a gravar, eu recorri ali ao meu devocional porque eu estava muito nervosa. Ainda que eu me sentisse mais preparada do que no primeiro dia, eu estava num nível de ansiedade, de estresse altíssimo. Então eu fui procurar uma forma de me regular ali para me conseguir estar conversando com vocês. Aqui fala, né? Assim acabamos por ajudar a fazer as coisas acontecerem. Eu estou tentando fazer as coisas acontecerem. Autoconfiança é a capacidade de acreditar no próprio potencial, mantendo uma perspectiva otimista para o futuro. Eu espero que todas vocês acreditem e se reconheçam capazes e muito capazes.
saibam o quanto de potencial há dentro de cada uma de nós. É só a gente buscar, é só a gente se preparar um pouquinho, é só a gente abrir a cabeça, o espaço, o tempo para aprender. Tolerância ao estresse. Diz respeito a administrar sentimentos desagradáveis e encontrar forma de lidar com eles de maneira construtiva. Estresse e ansiedade, por exemplo, fazem parte da vida e muitas vezes não podemos evitá-los. O que podemos fazer é aprender meios mais saudáveis de enfrentar adversidades. Ao agir dessa forma, diminuímos a preocupação excessiva e nos tornamos mais capazes de resolver nossos problemas. Aí eu vou falar para vocês algo que eu tenho buscado, mas eu ainda não consegui. Fala assim, como evitar, né, o estresse, a frustração, planejamento. Eu preciso, gente, eu preciso de uma planilha, anotar tudo e cumprir. Eu não consegui fazer isso totalmente, mas quando fala aqui, ao agir dessa forma diminuímos a preocupação excessiva e nos tornamos mais capazes de resolver o nosso problema. Quando a gente consegue administrar a nossa rotina, colocar cada coisa no seu lugar, bem provavelmente nós ficaremos menos estressadas, porque já há os imprevistos da profissão mesmo, né, do dia a dia, as demandas escolares dos alunos, dos pais, das famílias. No entanto, tem coisas que a gente pode evitar com planejamento, né? A falta de um material, a falta de um equipamento que não funcionou, se a gente for antes lá e testar. A gente pode criar, igual eu falei há pouco, mecanismos para que a gente antecipe essas situações, né? Eu já sei que eu vou ficar estressada se o vídeo não rodar na hora. E olha que a internet, né, os meios digitais, eles fazem muito isso com a gente. Tá tudo certo, na hora você clica, nada. Não funciona, a internet não roda, nada acontece. Só que se você deixar para montar na hora a sua aula, o seu recurso, bem provavelmente você está mais sujeito ao estresse ainda. Então, eu acho que o planejamento, ele vem para ajudar a gente a lidar com o estresse. Se a gente conseguir administrar a nossa rotina, a gente consegue mais administrar os nossos sentimentos, administrar as coisas desagradáveis que acontecem no dia a dia. A tolerância ao estresse é a habilidade de administrar e desenvolver estratégias construtivas para lidar com o estresse. Ao aprendermos formas mais saudáveis de enfrentar adversidades, diminuímos a preocupação excessiva e nos tornamos mais capazes de resolver nossos problemas. É tudo um mecanismo, né? Uma engrenagem. Ou seja, a gente planeja, cria estratégias, né? Estratégias que vão nos levar a diminuir a nossa preocupação. Tolerância à frustração. Segundo o Instituto Ayrton Senna, é a habilidade de desenvolver estratégias eficazes para regular emoções desagradáveis, como sentimentos de raiva e irritação. Envolve também manter a tranquilidade, o equilíbrio e a serenidade diante das frustrações e de lidar com situações inesperadas. A tolerância à frustração ela está ligada à capacidade de desenvolver estratégias eficazes para regular a raiva ou a irritação e manter a tranquilidade, o equilíbrio, a serenidade diante das situações que podem trazer frustrações. Ao dar as devidas proporções emocionais às dificuldades à nossa frente, somos capazes de usar essas emoções de maneira a potencializar a descoberta de soluções mais eficazes ao que nos traz frustração. Ou seja, a frustração ela está muito ligada à expectativa, né? Se nós criamos uma expectativa muito grande em relação a algo, provavelmente com a situação não saindo como a gente gostaria, ela vai nos trazer frustração. Então, no meu ver, nós precisamos, como fala aqui,
potencializar a descoberta de soluções mais eficazes. No meu caso, eu acredito que, né, no meu ver, eu acredito que nós devemos criar menos expectativas sobre aquilo que na maior parte das vezes não, não depende de nós, né, como eu falei no início, a maior parte das coisas não depende de nós, a gente não pode esperar, nos basear pela opinião dos outros, como a gente não pode criar expectativa em relação a determinadas situações, porque bem provavelmente o nosso ponto de referência às vezes é outro, a expectativa de um, a expectativa de outro, e eu vou sair, no final das contas, frustrada. Eu andei conversando com as meninas aqui da escola sobre a questão da verificação de aprendizagem, sobre o quão sábia foi a Tati, a Josi, a Cristina, a Angélica ali na secretaria, que juntamente com, né, as diretoras do fundamental, do infantil, colocaram a rede para trabalhar em cima daquilo que era realmente essencial para o aluno. Como elas entenderam e fizeram, né, com que a gente entendesse o quanto era necessário não criar muitas expectativas agora, porque eles estão bombardeados por outras situações, né? A pandemia ela nos colocou no olho do furacão, então agora não era hora para isso. Então, no que diz respeito à educação infantil, eu particularmente amei a forma que vai ser feita, né, que está sendo feita desde ontem, a verificação de aprendizagem, através de brincadeira, através da interação, que é a base da educação infantil. Então, para mim, eu acredito que se fosse feito de outra forma, nós estaríamos preenchidas numa expectativa que provavelmente não iríamos conseguir atingir. Eu conversei com algumas professoras na manhã do primeiro dia e estavam todas muito felizes, muito satisfeitas, porque as crianças sabiam, porque as crianças são espertas, são inteligentes. Por quê? Porque a gente está avaliando o que realmente importa. Então, bem dificilmente sairemos frustradas dessa situação. Então, a tolerância à frustração, se ela está ligada a estratégias eficazes para regular a raiva ou a irritação, essa foi uma estratégia maravilhosa. Você trabalhar o que é essencial, com certeza, é uma estratégia eficaz para regular a minha raiva e a minha irritação diante do resultado que provavelmente não viria. Eu vou falar como mãe, agora sim me veio aqui a memória, a minha filha, ela estuda, né, minha filha de Castro, e a minha filha, ela tem uma certa dificuldade, né, para ler e escrever, não foi muito fácil a pandemia para ela, e ela foi para a escola muito feliz, porque ela estava indo para a escola, eu conversei com ela, que ela ia ver as amiguinhas. Esse período de pandemia a colocou em convivência com crianças mais novas, e eu fiquei muito apreensiva da ida dela. Mas, nossa, eu quero até agradecer, foi a Fernanda que atendeu ela no primeiro dia, e ela voltou para casa muito feliz. Eu tinha muito medo que ela voltasse da escola e não quisesse mais ir, que ela se sentisse frustrada por não saber. E ela chegou muito feliz, porque a estratégia que foi colocada pela Secretaria de Educação, que está sendo desenvolvida pelas escolas, a empatia, o carinho, o cuidado da professora, da Fernanda com ela, foi assim extremamente importante para ela não voltar frustrada para casa. A minha expectativa era outra, o meu medo, né, como mãe, era que ela chegasse lá, não ia saber nada, e aí ela não ia querer mais ir. Mas não, ela está contando os dias, ela sabe que dia 11/8 ela vai de novo, né? Amanhã ela vai de novo para a escola. E ela quer ir.
E ao conversar com ela, eu percebi que muitas das coisas que ela fez não estavam totalmente corretas, mas a sensibilidade e a forma como está sendo feito tá tirando das nossas costas, mães, das costas dos professores e eu acredito das crianças, essa expectativa muito além daquilo que a gente poderia conseguir agora. Não sei se eu me fiz entender, mas eu acho que a tolerância à frustração realmente ela está ligada a gente conseguir criar estratégias de diminuir a nossa expectativa e tentar anteceder aquilo que vai acontecer, entender que nem tudo depende da gente e o que depender a gente fazer da melhor maneira possível. Gente, ó, é uma coisa que eu queria colocar para vocês que ficou muito claro para mim, que é importante frisar que tudo isso não quer dizer que ser resiliente é aceitar tudo e qualquer coisa, que eu não posso lutar pelos meus direitos, que eu não posso buscar melhorias, que eu não posso discordar. Não é isso. Sentir raiva, ansiedade, frustração, insegurança, isso é normal, isso é do ser humano. São emoções importantes que fazem parte do nosso dia a dia e que nos ajudam a compreender, como eu posso falar, as situações que nos incomodam. Então, se nos causa incômodo, a gente tem sim que externar, que procurar resolver. Mas buscando sempre, claro, não deixar que isso se torne algo patológico, algo que, tipo assim, eu só estou frustrada, eu estou sempre frustrada, eu estou sempre estressada, eu não confio na minha capacidade de fazer melhor. Então, aí sim eu acho que é hora da gente parar e, tipo assim, fazer uma autoanálise. E se a gente não consegue, que a gente tenha colegas ao nosso lado que possam vir ali, pegar na mão e falar: calma, não é por aí, vamos tentar de outra forma, vamos buscar uma ajuda, vamos fazer alguma outra coisa. O ponto-chave é a gente perceber, na questão da resiliência, compreender até em que medida essas emoções que a gente sente, a raiva, a tristeza, a frustração, o estresse, até que ponto isso está nos atrapalhando, entendeu? No desenvolvimento das nossas tarefas do dia a dia. Porque, eu falei, será que não está na hora de eu parar, pensar que eu preciso buscar ajuda? Eu até estava conversando ontem com o meu filho e com a Flávia, que é minha colega, sobre a questão do foco, né? Gente, eu preciso tomar um remédio para foco, eu preciso... Meu menino falou assim para mim: mãe, você está à beira da ansiedade. Você está à beira da ansiedade, a senhora precisa voltar a caminhar, a senhora precisa voltar a cuidar da senhora, porque a senhora está à beira de uma ansiedade. E eu acho que é isso. A gente precisa ter um time de regular. Até que ponto esses sentimentos de raiva, de indignação, de revolta, de estresse, até que ponto isso está me ajudando ou está me atrapalhando nos relacionamentos interpessoais, no relacionamento de trabalho, até que ponto a gente pode deixar isso chegar. Se é de forma desproporcional que a gente está sentindo, sim, a gente precisa buscar ajuda. Com isso, eu creio que quando a gente se equilibra emocionalmente, a gente desenvolve essa resiliência, a gente consegue passar por essas adversidades e, na maior parte das vezes, não sucumbir a elas, a gente consegue ver as coisas com mais clareza. Com mais clareza, a gente consegue ser mais assertivo, a gente consegue expor as nossas opiniões sem ofender ninguém, a gente consegue expor as nossas opiniões sem ultrapassar o limite do espaço do outro, a gente consegue se fazer ouvida e, quem sabe, modificar aquilo que desagrada. Porque quando o tom do estresse está muito alto, o tom da frustração está muito alto,
a gente não consegue se comunicar. Eu acho que é uma reflexão que fica para todos. Tem alguns pontos que eu queria deixar para vocês refletirem. Alguns tópicos. Qual a importância da resiliência emocional do professor no seu fazer docente e para a vida? Está relacionado ao bem-estar e senso de autoeficácia do professor, facilita o estabelecimento de relações sólidas e saudáveis com os estudantes, afeta os processos educacionais de aprendizado. Está ainda relacionado a menores taxas de burnout, que é isso que fala, e de insatisfação com o trabalho. Está associado a maior conexão com pares e estudantes, maior satisfação com o trabalho, maior autoeficácia para realizar os gerenciamentos de sala de aula, menores níveis de resiliência emocional, menor nível de satisfação com o trabalho. Tem tudo aquilo que eu já falei, eu acho que tem muito disso, então eu vou deixar aqui na tela e depois eu vou enviar para vocês estarem conversando aí com seus pares sobre qual a importância da resiliência emocional sua, no seu fazer docente e para a sua vida. Eu vou deixar para vocês fazerem, né, com seus pares, não sei se eu posso dizer como dinâmica, uma tarefa. Como eu disse antes, uma forma da gente não estar tão exposta ao estresse, à frustração, a gente estar melhor preparada, ter melhor autoconfiança, o preparo, o planejamento, se antecipar às situações. O Instituto Ayrton Senna coloca assim: um dos primeiros passos para desenvolver resiliência emocional envolve o mapeamento de situações que podem gerar algum tipo de desconforto ou estresse. E isso pode variar de pessoa para pessoa. Então, o mapeamento de situações, então é aquilo lá. Eu tenho que criar estratégias para antever aquilo que vai me fazer mal. E só quem conhece a gente é a gente mesmo, né? A gente conhece a gente melhor do que qualquer um. Então eu sei o que me irrita, eu sei o que me deixa estressada, eu sei o que me deixa frustrada. Então eu preciso sim trabalhar isso em mim e criar formas de mapear, de ver aonde que está pegando, onde está o erro. Então a gente vai fazer assim, nós vamos criar uma tabela, desenhar uma tabela com 4 partes, nós vamos colocar, vai ficar aqui do lado, estressores, reações em meu corpo, ações e limites. O que tem me deixado estressado em minha vida e profissão? Como esse estresse tem se manifestado no meu corpo e na minha mente? O que posso fazer a respeito? Seriam as ações e os limites. O que não é possível controlar e está fora do meu alcance de ação? Porque, como eu disse, nem tudo depende de mim, né? Tem coisas que vai além do que eu posso resolver. Aí vocês vão escrever isso. Procurem uma situação para vocês analisarem, tá? A vida profissional, né? A gente está falando de educação, vamos ali na vida profissional. Aí depois que você preencheu, você lê novamente a tabela que você preencheu e faça as seguintes reflexões. Quanto eu tenho dedicado de energia mental e emocional e física para a última coluna dos limites? Até o quanto que eu tenho me estressado por coisas que não estão dentro do meu patamar, dentro do meu controle, que eu não posso mudar. E o quanto pode ser saudável e produtivo para a minha vida focar nas ideias que listei em ações. Ou seja, o que eu posso fazer a respeito do que tem me deixado estressado? Então tá aí uma tarefinha para vocês de autoconhecimento. Eu espero que gere bastante discussão entre vocês e que, quem sabe, algumas soluções. Aí vocês vão me perguntar: Lilian, tá bom, mas o que eu vou usar de tudo isso com os meus alunos? Tudo.
tudo, porque se eu estou bem como profissional, eu estou, como eu posso falar, eu estou bem para o meu aluno, não tem como eu ser uma boa mãe se eu vivo estressada, não tem como eu ser uma boa professora se eu vivo estressada. Se eu melhorar meu desempenho como ser humano, eu vou melhorar o meu desempenho como mãe e como professora. Então, como que eu vou mediar para que os estudantes desenvolvam essa macrocompetência? Estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, e eu posso colocar da educação infantil também, encontra-se em processo inicial de desenvolvimento de suas competências socioemocionais. Ela aprende, junto ao processo de escolarização, a conhecer e nomear suas emoções e de seus pares. Aí a gente vai lá nas histórias. Quanta roda de história acontece na educação infantil? Quanto trabalho bacana. E o quanto importante é o contador de história. Eu sou apaixonada por literatura, né? Gostaria até e deveria me dedicar mais. Mas o quanto é importante quando aquela professora que conta a história faz a voz de choro quando a personagem está triste, o rosto triste, como que ela é importante a expressão facial, que a princesa está feliz, que o príncipe está preocupado, como é importante as expressões, como é importante a criança relacionar os sentimentos, as emoções, desde pequena. Quanto é importante, a gente viveu bastante isso esse ano, aqui na escola, em outras escolas, por exemplo, enfim, de trabalhar o emocional, né, no início do ano, porque a gente estava começando num trabalho remoto, então, aquelas carinhas de não sei falar direito, as carinhas do WhatsApp, triste, feliz, para as crianças nomearem, para as crianças reproduzirem o rosto, cara de bravo, cara de triste, cara de choro. Enquanto isso vai fazer diferença do desenvolvimento emocional dos nossos alunos. Ou seja, começa lá na educação infantil. Ele precisa saber se expressar, ele precisa saber falar. E ele só fala se ele adquiriu, né, esse conhecimento, essa sensibilidade. A sua experiência escolar favorece um nível mais complexo de interações e oportuniza novos aprendizados e percepções acerca das expressões, sentimentos e emoções. O quanto interagir, o quanto conviver, o quanto expressar-se. Olha aí a BNCC. Quanto é importante tudo isso para o desenvolvimento dos nossos alunos. O quanto vai ser importante esse desenvolvimento integral e não só conteudista lá na frente, quando eles se depararem com imprevistos, com divergências, com dificuldades, que a vida escolar é isso, né? A dificuldade vai subir, que nem no joguinho do celular. Vai criando, cada vez que você passa de fase, vai sendo lhe apresentado um pouquinho mais vai ficando um pouquinho mais difícil. Mas se você aprendeu a lidar com as suas emoções lá atrás, ela vai passar por essa etapa sentindo menos. A aprendizagem da leitura e da escrita oferece novos meios para a criança se expressar a respeito do que sente e pensa, ampliando as condições de nomear e abstrair ideias e dispor sentimentos de forma mais complexa. Como que uma criança vai falar sobre aquilo que ela não conhece? Como que uma criança, ainda que escreva, vai se expressar se ela não aprendeu? Se ela não foi ouvida? Se ninguém deixou ela falar? Como que ela vai, como eu posso falar? Dizer que não consegue. Tem criança que ela é tão travada que ela não consegue falar para a professora que ela não está conseguindo. Porque lá atrás não foi desenvolvido isso nela. Então, esse processo de aprendizagem, de alfabetização, de desenvolvimento integral, ele começa lá na educação infantil, lá no berçário. Quando a gente coloca eles em roda, quando a gente conta história, quando a gente escuta eles, quando a gente deixa que eles brinquem, deixa que eles falem, tudo isso
é uma forma que a gente tem para desenvolver, sim, essa competência, que é a resiliência emocional. Ele só vai aprender a sair de situações de adversidade se ele aprender a conhecer as suas emoções. Para terminar, eu vou deixar com vocês uma música que ela chama Laços. É uma música muito bonita e nos remete lá ao início da nossa conversa, onde fala sobre o cativar, o quanto é importante para qualquer ser humano, principalmente para uma criança que tem em nós um herói, uma heroína, quanto é importante o cativar, o quanto é importante o perceber, o quanto é importante as marcas que a gente deixa, as marcas que a gente leva, quanto é importante os laços que a gente cria durante essas trocas na nossa convivência. Eu vou deixar com vocês material, eu vou estar enviando para as diretoras que podem estar enviando para vocês nos e-mails. Nesse material tem informações referente a essa macrocompetência, tem atividades próprias para vocês, educadores, estarem desenvolvendo um pouco mais isso em vocês, e tem orientações para mediação dessas atividades com os estudantes. Tem atividades para vocês fazerem com os estudantes. Então, muito obrigado até aqui. Eu vou estar enviando, provavelmente uma hora dessa já foi enviado, nos comentários o link para lista de presença, para vocês estarem registrando presença, certo? Até daqui 2 semanas. Boa noite para todo mundo.